seja muito bem-vindo ao programa Personalidades. Eu me chamo Pamela Barroso e hoje tenho o prazer de receber no Personalidades Paula Leite, que tem uma excelente formação e que certamente vai contribuir e muito tanto para o seu conhecimento e vai ser um bate-papo muito incrível. Seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado e disposto da sua agenda para estar aqui comigo. Obrigada, eu que agradeço. E olha, eu queria falar para você que está em casa um pouquinho sobre o currículo. Eu tenho que ler porque ele é bem extenso, confesso. Mas olha só, tem aqui, ó, cirurgia dentista integrativa, especialista em reabilitação oral e harmonização facial, aperfeiçoamento internacional no maior centro de estudos em cadáveres em técnicas de harmonização facial e hoje pós-graduanda na pós de adequação nutricional e manutenção da homeostase, também por Dr. Laí Ribeiro. É isso. Isso mesmo. É bem longo, mas algo que chama a atenção é que são anos de formação, já são 17 anos, né? Isso mesmo. E algo que chama muita atenção é o fato de você nunca ter parado de estudar. Isso me motiva bastante, entregar segurança, confiança e ter o conhecimento para cuidar do meu paciente como um todo, de forma integral. Isso me motiva a cada dia buscar cada vez mais conhecimento. Paula, eu queria entender, porque assim, imagina, nós estamos na Semana do Dia da Mulher, né? E o teu público é muito feminino também, né? Sim. E você contribui diretamente para que essas mulheres tenham uma autoestima recuperada, né? E o cuidar é algo muito seu, né? Você percebe como paciente, é perceptível isso, esse carinho e esse cuidar. Você como mulher, como você se percebe dentro das expectativas criadas para a sua profissão? Como você se vê hoje? Eu me vejo completamente realizada. É muito gratificante ver que o meu trabalho pode proporcionar qualidade de vida, mais segurança, mais confiança, melhorar a relação interpessoal, até mesmo familiar. Eu acho isso, assim, fantástico. E como foi para você essas transições? Por que eu me refiro à transição? Ela está no mercado há 17 anos. Então você acompanhou todas as inovações que chegavam e houve muita gente que relutou em se adequar ao que era novo, né? E você teve coragem, né, de avançar em novos mercados, em buscar mais conhecimento. Para você, como foi esse enfrentamento dentro de críticas, né, que foram impostas até no meio profissional, mas que você teve essa coragem? Como foi para você esse processo? É um processo bem desafiador realmente, por causa que os próprios colegas chegam para sorrir de você, para falar: você é dentista e quer saber tudo isso sobre a pessoa, saber sobre um exame de sangue de forma detalhada, entender do antireóide, do hormônio, saber do impacto que a boca traz no corpo. Assim também como entender que o envelhecimento, a flacidez, todas essas queixas que são muito comuns na minha cadeira, elas vêm em decorrência do adoecimento do corpo. Então, isso para os meus, até hoje, é muito desafiador atuar na odontologia integrativa, na harmonização facial integrativa. Por quê? Porque os próprios colegas dizem que isso não existe. E existe porque não existe um corpo sem boca e nem uma boca sem corpo. E olha, é fundamental essa triagem que é feita, porque não é só se limitar à boca, mas você faz todo digamos que uma anamnese, né? Sim. E aí você tenta fazer um rastreio e então não fica algo que se limita, mas hoje você tem muito essa preocupação no todo. E aí eu queria, por favor, que você trouxesse para o público que nos acompanha, porque ainda existe muito a premissa de que um dentista é só dente. É só fazer uma obturação, é só arrancar um dente. A limpeza. Como é hoje, para que o público conheça um pouco mais dessa parte da medicina integrativa, como eu posso entender hoje como a boca pode estar associada a um outro órgão do meu corpo, por exemplo? Na odontologia integrativa, o conhecimento integral do paciente faz toda a diferença na saúde, no bem-estar, na qualidade de vida. Por quê? Porque muitos tratamentos odontológicos podem sim levar ao adoecimento. Então, restaurações de amálgama, implantes de titânio, eles precisam ter um acompanhamento, porque com o passar do tempo, esses implantes eles podem vir a trazer um problema de saúde. Ele vai ficar ativando ali o sistema imune do paciente, corroborando
favorecendo uma doença autoimune. Então, é muito importante ter esse conhecimento do paciente integral como um todo, para até mesmo poder o paciente ter uma resposta melhor no tratamento médico. Então, muitos pacientes que têm problemas crônicos, como fibromialgia, enxaqueca, depressão, ansiedade, muitas vezes ele tem um foco na boca. Paciente com diabetes. Então, é muito importante esse acompanhamento, porque se o paciente tem um problema, um gatilho na boca, enquanto não tratar a boca, ele não vai ter uma boa resposta no tratamento médico. Então, essa conexão, essa integração da medicina com a odontologia integrativa é de fundamental importância para se ter um paciente mais saudável, com boa qualidade de vida. E olha, algo que me chamou muito a atenção é que antigamente era muito comum as restaurações com amálgama. É isso que chama, né? Amálgama. Eu chamo aquela coisinha mais preta, né? Você sabe do que eu tô falando também. E aí o que acontece? Muita gente que tinha, no caso eu também cheguei a ter esse tipo de restauração, quando se vem para a medicina integrativa, existe a orientação de retirada. E o quanto que essa restauração é extremamente nociva para a nossa saúde. É claro que para o tempo era o que tinha no mercado, mas avançamos muito, porém avançamos com muita gente que ainda tem essas restaurações. Sim. Como é isso hoje? Só para que o público entenda, que eu acho super interessante. Essas restaurações de amálgama, para a odontologia, para os dentistas que não atuam na odontologia integrativa biológica, que não tem esse conhecimento do todo, é muito comum e até contraindica a remoção. Por quê? Porque é uma restauração que dura anos. Então, a grande maioria dos pacientes tem essa restauração por 15, 20, 30 anos. Só que ela é composta por um metal. Esse metal ele é tóxico, ele causa toxicidade no seu corpo. Então, metal no corpo não é para existir. Então, quando a gente faz o exame de sangue, tem aquele valor de referência que tem o aceitável, que na verdade não era para existir, mas a gente aceita de forma que não vai atrapalhar a saúde do paciente. E geralmente, pacientes que possuem restauração de amálgama, eles possuem uma toxicidade muito alta desse metal. A presença desse metal no corpo pode levar a predispor a doenças neurológicas como o Alzheimer, o Parkinson, também atrapalha o metabolismo da tireoide, prepara o funcionamento do corpo como um todo. Então, é uma toxicidade. O metal no corpo ele vai se acumulando. Então, por exemplo, a restauração de amálgama, que é aquela preta, cada vez que você morde, cada vez que você toma algo quente, você está engolindo, você está liberando um mercúrio, que é um metal totalmente tóxico. Então, é muito importante ter esse conhecimento e mais ainda, que a extração, a retirada, né? Eu fiz esse processo, inclusive no consultório, e eu vi que teve toda uma preparação que é bem diferente do que é comum ser visto. Por que desse cuidado todo? Exatamente, porque essa toxicidade que eu citei ainda há pouco, ela aumenta em milhares, diversas vezes durante a remoção. Então, quando coloca aquele motorzinho para remover o amálgama, aquele vapor, se o paciente não estiver protegido da forma correta e o dentista também, ele vai se intoxicar com esse metal, podendo desenvolver a partir dali alguma doença ou até tendo um mal-estar imediato. Então, o paciente começa a ter fadiga, ele pode começar a sentir enxaqueca, dores de cabeça e muitas outras. Então, esse cuidado, a remoção segura do amálgama, ela deve ser realizada para proteger o paciente e também o dentista, toda a equipe envolvida, para evitar essa toxicidade e esse adoecimento. Então, se tem restauração de amálgama e não pode remover de forma segura, o melhor é manter ela em boca e fazer um detox de metal, que é o quê? Igual como a gente fala o suco verde do detox, então seria a mesma coisa. Então, tem equipamentos, aparelhos que fazem essa detoxificação de metal do corpo. Algo que é perfeito também lembrar é que dentro da sua atuação é perceptível que você tem pacientes que chegam até você com uma demanda, né, com a queixa, e após a intervenção, você já teve relatos de uma efetiva melhora em outros campos? Como é isso? É muito gratificante, então as pacientes que relatam para mim, ai doutora, estou me sentindo melhor depois que eu comecei meu tratamento com você, elas relatam, a grande maioria dos meus pacientes são mulheres e elas mostram assim, tipo assim, uma luz no final do túnel. Então, essa semana mesmo eu recebi uma paciente que ela falou assim, doutora, eu estava com saudade de você, precisava te ver. Porque ela está se preparando para fazer uma cirurgia, porque também tem outros problemas bucais que levam ao adoecimento do corpo. E a presença dessas doenças também na boca, esses problemas bucais, não adoecem só o corpo, mas também vão refletir na pele, na qualidade de vida. Porque o paciente, quando tem esses problemas bucais, muitas vezes eles possuem fadiga, eles têm um problema ali que está atrapalhando eles viverem bem.
e vai refletir também na pele. O problema não fica só localizado ali na boca, ele se espalha por todo o corpo e também repercute na pele. Eu tinha uma queixa muito grande de rosácea, você lembra? Sim. E aí eu fiz a retirada também do amálgama, não é isso? Isso. E após retirada, nós tivemos uma efetiva melhora na condição de pele, né, no aspecto, porque antes era bem evidente e confesso que eu nem lembrava que era tão ruim porque quando você chega lá no consultório, você tem também digamos que uma revelação, né? Porque ela faz as fotos e aí quando ela coloca lá na tela, você fala assim, nossa, mas tá bem ruim isso aí. Não é isso que acontece? Dá gelo, né? E aí o que acontece? Ela tem esses registros, né, de cada paciente. E nós fomos acompanhar a minha evolução de pele, né, no questão da rosácea. Depois eu vou colocar aqui na edição para vocês acompanharem o antes e depois. E é claro, evidente como melhorou. E não foi algo que eu melhorei a pele com um aspecto medicamentoso. Não, foi só a intervenção da medicina, da odontologia integrativa com a remoção. E a suplementação adequada. Isso. E aí a pele é outra pele, né? Melhorou muito. Parei de ter essa queixa da rosácea, que era algo... E quem tem rosácea sabe muito bem o que eu tô falando. É algo que sempre dizem que não tem cura, só tem um controle. Isso. Mas após essa intervenção, eu tive uma efetiva melhora. Exatamente. Né? Eu sou um testemunho vivo disso, porque realmente foi muito bom. E para você hoje, né, já voltando para essa questão da harmonização facial, que também é uma outra área que você atua de forma brilhante, e principalmente porque você preserva muito a naturalidade. Sim. Como é para você essas intervenções? Veio agregar ainda mais, porque a partir do momento que se tem o entendimento do corpo, né, todas as alterações hormonais, o quanto que os hormônios podem influenciar na flacidez da pele, no manchamento, isso traz uma abordagem mais completa, mais assertiva, resultados ainda mais expressivos. E quando eu falo de resultado, não é aquele resultado simplesmente que você tem enquanto está tratando, é aquele resultado a longo prazo, porque é muito comum quando não se trata a causa, tem uma melhora durante o tratamento e aí quando para o tratamento começa a voltar. Então essa era uma queixa que eu recebia muito das minhas pacientes que iam comigo para tratar melasma, porque o melasma, artigos mostram que diminui a autoestima realmente. A paciente, as pessoas que possuem melasma, elas não têm o mesmo convívio social por vergonha. Então, eu recebo bastante paciente com manchas na pele e antes era dessa forma. Enquanto está fazendo o tratamento certinho, tem aquela melhora super expressiva. E hoje em dia, com essa abordagem integrativa, esse conhecimento do todo e buscar tratar a causa, faz toda a diferença na harmonização facial. Realmente, a naturalidade é algo que se expressa muito, né, nos resultados, os antes e depois comprovam muito isso, né? Você vê, eu que conheço pessoas que também já fizeram procedimentos com ela, eu sempre fico muito impressionada porque eu observo, vejo que a pessoa está mais bonita, mas eu não consigo identificar o que foi feito, né? E isso é algo que eu prezo muito, a naturalidade. E você tem isso em todos os aspectos, né? Dos tanto na parte odontológica, que a odontologia é estética. Eu sou apaixonada tanto pela odontologia estética quanto pela harmonização facial, porque para mim elas se complementam. Então eu tinha muito isso. Quando eu fazia um sorriso, paciente, às vezes eu via que ela ainda estava para baixo. Por quê? Porque tinha algo na face que atrapalhava. Então, com a harmonização facial, ela veio para complementar, deixar aquele conjunto mais belo e mais harmônico. O sorriso e a face em harmonia, que é assim a minha paixão. Eu amo muito tudo isso. Realmente, é perceptível. Paula, conta pra gente hoje, quais são os novos projetos? É perceptível também quando se está no consultório que você tem toda uma diferenciação no atendimento, né? Você impressiona, porque você está num consultório odontológico, chega lá, é um café que vem todo elaborado, é uma xícara, até o biscoito de lá é diferente, né, gente? Como é pra você? Você pensa nesses mínimos detalhes? Penso muito na experiência do cliente, porque não tem como ser simplesmente dentista, né? Então eu falo que o consultório, você tem que ter uma experiência para o paciente, então os mínimos detalhes fazem a diferença, até mesmo porque consultório odontológico, quando fala assim, eu vou no dentista, já vem aquele medo. Eu recebo muito paciente que chega para mim assim, doutor, eu tenho medo de dentista, e fala, eu tô com vergonha de abrir a boca. Aí eu falo, pode abrir para mim, porque tá abrindo para a pessoa certa. Não pode abrir para o marido, para a irmã, mas para mim pode abrir. E deixar a pessoa mais leve, mais tranquila,
Isso tudo é preparado com muito carinho, com muito detalhe, exatamente para a pessoa se sentir bem à vontade, porque faz muita diferença no tratamento, na adesão do tratamento do paciente. Realmente é um acolhimento no todo e principalmente é perceptível essa questão do cuidar, né? O cuidar é realmente percebido. Eu vou a um breve intervalo, mas já a gente volta com mais informações. Segura rapidinho, já a gente volta com muito mais para você.